As cidades falharam. Perdemos mais de 500 mil de pessoas para o Covid-19. Vimos desde filas em hospitais até o colapso dos cemitérios, faltaram gavetas mortuárias. Paramos de circular, deixamos de abraçar, deixamos de beijar, descobrimos que os ricos ficam doentes, mas os pretos e os pobres morrem mais. A letalidade nas favelas chegou a 29,6%, de acordo com o Observatório de Favelas. Além das mortes, tudo na cidade mudou. Aumentamos 25% a quantidade de lixo, de acordo com a WWF, e a gente precisa pensar para onde vai esse lixo. Onde estão indo as máscaras e os potes de álcool em gel? Descobrimos que falta água nos grandes centros e que nem todo mundo tem água em casa. A gente falou hashtag fica em casa, mas nem todo mundo tem casa. A gente falou home office, mas a gente descobriu também que tem 12.850.000 pessoas desempregadas agora no Brasil, de acordo com a última PNAD. Esse dado, claro, só aumenta. O brasileiro não tem o home nem o office. A pandemia do coronavírus me desafiou, eu, uma arquiteta preta e periférica, a sugerir novos desafios e novos rumos para as cidades. Longe das mortes, longe dos genocídios. E falar que na ancestralidade o que vem depois da pandemia é o banzo, o luto. Mas tem uma janela para a gente construir a resposta a tanta dor, a tanto genocídio, e é preciso registrar e estabelecer o novo cotidiano, o novo normal. O vírus já nos matou muito e agora é preciso cuidar. As cidades precisam ser espaços de cura e de cuidado. A primeira coisa a se pensar quando a gente fala na dimensão desse cuidado é que esse cuidado é importante humanizar as pessoas. Num país escravista, esse é um grande desafio. Tendo em vista que em pleno século XXI, crianças pretas são jogadas do nono andar por conta do racismo. Numa cidade onde metade não é tratada como humano, porque são pretas, porque são mestiças, porque são pobres, é difícil garantir formas de humanização e de cuidado, onde acesso à água, tratamento de esgoto, espaço verde, proteção ambiental, bem-estar, bem viver, são abstrações nesse cotidiano caótico que a gente vive. O morador da cidade, o citadino, ele precisa ser humano para contemplar e usufruir o espaço urbano. Ele precisa olhar a cidade na escala dos olhos. Ele precisa ter tempo para contemplar e viver essa cidade. Não é correndo, não é apinhado no metrô, não é no chão como morador em situação de rua, não é enclausurado numa casa ruim, precária. O citadino, ele precisa ser e ter tempo para ver a cidade a partir dos seus olhos e não dos olhos de quem ele está servindo. Ele precisa ver a cidade não a partir das longas distâncias do metrô, mas não sufocado nessa cidade, mas é preciso, sim, dar tempo de contemplar. E ele tem que contemplar essa cidade aos olhos do chão, não, aos olhos de quem os vê. É preciso garantir o tempo e a qualidade do tempo urbano. Além do tempo, no pós-pandemia, a gente precisa falar de água, e é preciso dizer que o capitalismo das periferias desse país reservou a água apenas para os ricos e poluíram os rios urbanos, que agora estão fazendo falta, claro. Numa cidade sem água, não se lava, não se cuida, não se cura. A SOS Mata Atlântica fez uma pesquisa e constatou que 6,5% dos rios do Brasil não tem água limpa, potável. No começo da minha fala, vocês lembram? Eu falei do lixo e a gente precisa saber para onde vai esse lixo, o nosso lixo. Eu quero falar para vocês que nós precisamos falar abertamente das zonas de sacrifício urbanos. Um país que tinha negro-tigre há 132 anos atrás, lembra aqueles dos livros de história? Pois é. A gente tirava o lixo, eles tiravam o lixo, as fezes, de fora de casa, e hoje tem tanto escravo nessas cidades, que eles viraram o próprio lixo humano, a própria zona de descarte. E é preciso pensar mais. E é preciso dizer que nós precisamos eliminar as zonas de sacrifício dessa cidade. Daqui a 100 anos, toda a cidade vai ser uma grande zona de sacrifício se nós não eliminarmos as zonas de sacrifício agora. Quem nós vamos sacrificar? Quem vai morar lá? Esse é um debate urgente. Vocês percebem o quanto as cidades têm traços coloniais? E quanto ainda existem feridas abertas que nunca foram tratadas desse colonialismo? E é preciso humanizar e romper com esse colonialismo. Grada Quilomba, quando fala dos passos, do tornar-se sujeito, é preciso dizer que é um processo importante numa cidade colonial. É preciso humanizar os sujeitos na cidade e é preciso nos tornar sujeitos. Construir
uma nova lógica e é preciso, para isso, um pacto civilizatório, radical, contracolonial e libertador, onde todos se tornem sujeitos de fato, estabelecendo regras de convívio, segurança, cuidado e garantindo o nosso novo normal assim, sem descarte de alguns, sem privilégio de outros. Sobrará tempo para a gente. A tecnologia e a cultura da proteção coletiva poderá emergir. E podemos dizer que, nesse sentido, a tecnologia social dos povos originários dos quilombolas sempre esteve correta. Nós, os pretos, os indígenas, nós precisamos pensar e projetar esse cuidado. E permitir, claro, que a gente tenha tempo para fazer nossas tarefas domésticas, para ter nossos núcleos familiares de volta protegidos. É preciso pensar que, nesse momento, as crianças ficarão mais conosco e elas precisarão ter um espaço urbano onde elas possam brincar, escorregas fora do lugar, fraldários serão a regra, mulheres poderão aumentar em qualquer lugar na cidade. As cidades terão que ter menos carros, porque não sei se vocês sabem, o trânsito é a principal causa morte de crianças e adolescentes no nosso país. Então, nessa nova cidade, nesse novo normal, as crianças estarão mais a pé, então, portanto, teremos que ter um trânsito com menos carros e com outra velocidade. As distâncias precisarão ser menores. Nós não poderemos ficar, lógico, longe das nossas crianças nessa nova lógica. Então, é preciso que todo mundo seja responsável também por essas crias. E que a minha cria, a sua cria, todas elas estejam perto e que a gente possa atendê-la e até podermos vê-las. A escola precisa estar ao lado. No mundo ideal, no mundo aldeia, estamos pensando aqui que a escola, portanto, ela precisa estar perto. E nessa aldeia, ela é tão humanizada, ela é tão próxima, que todos nós somos responsáveis por todas as crias. As crianças não serão alvejadas. Todas as crianças serão nossas, de todos. Todos olharão elas, porque todas irão cuidá-las nesse espaço público que a gente está pensando aqui. Nessa escala dessa cidade, não há prédios altos, porque os prédios altos nos isolam, mas há vilas, ecovilas, onde todos se encontram nos espaços coletivos, que eles são verdes, acessíveis e próximos de todo mundo. E aí preciso pensar que a relação com o plantio precisa mudar. É preciso garantir soberania alimentar e essa lógica precisa ser invertida, onde é preciso ter dinheiro para poder comer. Talvez a chave esteja no ter mais tempo para que seja necessário plantar, comer e viver bem. Quem inventou essa lógica de que é preciso atrelar dinheiro à comida e à sobrevivência? Na nossa aldeia, que a gente está combinando aqui, o custo de produção da casa ela precisa ser barata e ela precisa ser fácil de manter. Não vai ter piscina, porque nós teremos rios limpos, públicos, não haverão valões, teremos rios e lagoas para todo mundo. Nós não teremos muitos livros em casa, porque teremos bibliotecas parque digitais em cada bairro, em cada quarteirão, com muitos livros impressos digitais. Na aldeia Quilombo, é preciso garantir as trocas, a escuta. Então, é preciso ter menos ruído nessa cidade. Ela é preciso ser mais próxima e ter praças e anfiteatros. Eu preciso comunicar perto e ir mais longe na minha comunicação. Então, eu preciso universalizar o acesso digital. A comunicação digital não pode se dar apenas para quem pode pagar, mas é um direito nessa aldeia que eu vivo. Na cidade que cura e cuida, nós não vamos adoecer menos. Nós vamos viver mais, porque teremos menos estresses cotidianos, menos ônibus, comeremos melhor, faremos produção orgânica para todos nós, nos nossos bairros, andaremos a pé e teremos tempo de amar melhor e mais. É preciso pensar um tempo de amor nas cidades. Vamos garantir o cuidado de todos contra qualquer vírus, garantir a vacina para todos nós e vamos acessar igualmente o SUS, que terá um médico de família para cada quarteirão, para cada bairro, para cada lugar, para todas as famílias. A cidade do cuidado, ela tem outra relação com a produção. Ela reparte o excedente e não visa o lucro. Ela não sacrifica quem não pode pagar e valoriza o trabalho, braçal e o intelectual. A cidade do cuidado é, portanto, a reordenação de prioridades. Ela radicaliza a democracia, ela pactua entre nós o nosso projeto de bem viver. Agô de Exu para construir o caminho das nossas cidades, lavar a alma, aquietar o banzo, cuidar dos nossos. Quem quer desejar novas utopias e fazer dessa cidade
o nosso pacto. É urgente. Bora?